Crianças! Hoje nós estamos no Egito! Dia de festa! Uhul! Vamos comemorar muito! Que alegria! Então, gente, hoje nós vamos contar a história de Moisés. Moisés é um homem muito importante na Bíblia, a gente sempre conta a história de Moisés. Só que hoje eu vou contar sobre o nascimento de Moisés em especial. Moisés nasceu numa família hebreia, no qual eram pobre, humilde, e eles adoravam o nosso único Deus. E Moisés nasceu nessa família. Porém, na época que Moisés nasceu, existiu uma lei no qual mataria todos os hebreus, meninos, os primogênitos. Então, o rei Sete botou essa lei porque estava crescendo enorme o número de hebreus no Egito. E ele estava preocupado porque eram muitas pessoas para ele alimentar e os hebreus na época eram os escravos. Então, Moisés nasceu nessa época. E aí a mãe de Moisés ficou muito preocupada mesmo, porque uma mãe fica muito preocupada quando vê seu filho correndo perigo, não é verdade? Então, ela foi e pegou Moisés, entregou a Deus e orou a Deus junto com Arão, seu esposo. Os pais de Moisés eram chamados Joquebede e Arão. E ele tinha dois irmãos, Miriam e Arão. Eram mais velhos do que ele. E aí ela pegou Moisés, entregou a Deus, orou e pediu que Deus cuidasse de Moisés e que ela não poderia fazer nada, mas o Senhor poderia. A partir daí dessa oração, ela pegou Moisés, colocou no cestinho e colocou ele no rio Nilo. Olha, esse rio era o que estavam matando os meninos. Só que ela não colocou ele jogado lá, ela botou no cestinho, orou a Deus, confiando na fé em Deus, e colocou o menino ali. Só que Miriam era muito esperta, sua irmã mais velha. Ela ficou seguindo o cestinho durante a noite toda, olhando para onde o cestinho iria. Quando ela viu o cestinho parando perto da filha de Faraó, que estava se banhando, estava tomando banho, tomando banho. Aí ela lá, linda, porque as egípcias tinham muito cuidado com o cabelo, com a pele, usava muito ouro, entendeu? Eles eram muito ricos. E ela era filha do faraó, do rei Sete, que era chamado. Então ela estava lá tomando banho no rio Nilo, quando Moisés chorou e ela viu o cestinho, ela pegou e ficou apaixonada, né? Quem vê um neném não fica apaixonado. E aí ela pegou Moisés e falou, não, agora esse aqui é meu filho. A água trouxe ele para mim, porque ela não acreditava no nosso Deus. Ela acreditava nos deuses dela, que eram os deuses egípcios. E aí ela pegou Moisés e ficou apaixonada. Só que ela não tinha leite para poder dar para Moisés. E ela ficou muito preocupada no que fazer. O que ela fez? Ela pegou Moisés e nisso falou assim, eu preciso de uma mãe para dar leite para essa criança. Nisso Miriam entra em cena e fala, eu conheço uma hebreia que pode dar de mamar para o seu filho. A própria Joquebede, mãe de Moisés, criou Moisés em sua casa, sendo ajudado pela filha do faraó, com recursos financeiros, alimentos, e ela cuidou de Moisés até ele ficar um pouco maior. Quando Moisés ficou com o maiorzinho, a filha do faraó infelizmente teve que ir lá buscar. E Moisés passou a ser criado numa família egípcia, não com nossos costumes de adorar a Deus. Mas Moisés já tinha um plano, Deus já tinha um plano na vida de Moisés antes mesmo dele nascer. E Moisés, mesmo sendo criado nos egípcios, ele sempre teve o coração muito aberto para ajudar o povo e era um menino muito bom, no qual lá na frente Deus o escolhe para ser libertador do Egito. E isso a tia vai contar em outra historinha. Mas hoje a tia quis contar a história de Moisés e contar a história da fé da sua mãe Joquebede. Às vezes a gente vê as coisas todas dando errado, mesmo às vezes sem dinheiro, sem muitos recursos, sonhando com alguma coisa, com uma boneca nova, um videogame, um computador.
Só que a gente tem que ter fé em Deus, que Deus vai nos dar as coisas no momento certo e, claro, se for bom para nós. Nesse momento, Joquebede sentiu muito medo de o seu filho morrer ali no Egito. Mas a gente também tem que confiar em Deus e saber que Deus sempre faz o melhor. Antes de tomar qualquer atitude, devemos entregar nas mãos de Deus, como Joquebede fez quando botou Moisés no rio Nilo. Antes dela entregar, ela botou Deus no comando. E ela colocou Moisés ali, crendo que Deus estava guardando Moisés. E foi o que Deus fez. Moisés foi criado numa família muito boa, apesar de ser idólatras. Eles sempre criaram Moisés numa família com recursos bons. Moisés teve uma boa alimentação. Moisés soube escrever, soube lutar, soube falar, aprendeu outras línguas, outros idiomas, entre várias outras coisas. Isso foi muito importante lá na frente para a criação do Moisés. E Moisés depois, lá na frente, a gente sabe que Moisés, ele escreve os 10 mandamentos e tal, foi enviado por Deus. Então, se essa base não tivesse chegado na vida de Moisés, a gente hoje não teria a nossa Bíblia. Então, lá na frente, a tia vai te contar um pouco mais da libertação dos egípcios, né, e dos hebreus, da escravidão. Só que a tia quis hoje contar um pouco sobre o nascimento de Moisés, que era um egípcio que foi criado no meio muito idólatra, mas os seus pais sempre acreditavam em Deus, que ele ia saber a verdadeira origem da sua família. E Moisés virou um homem muito importante para todos nós até hoje, um homem de fé, um homem de história, um homem muito importante. Mas ele foi criado no meio da riqueza e no meio da idolatria. Tia, o que é idolatria? Você deve estar me perguntando. Idolatria é tudo que você adora que não seja o nosso Deus. Ou seja, tem gente que adora o videogame. Vive no videogame, não faz mais nada, não vai na igreja, não estuda, não faz nada. Tem gente que só vive no celular, não estuda, não almoça, não faz nada. Isso é idolatria também, sabia? Não é só adorar uma coisa assim que você vê, uma imagem, nada disso, uma foto, não. Idolatria é tudo que você adora, que te tira do mundo, te tira da adoração ao nosso único Deus, que faz você adorar outra coisa que não seja Deus. E lá no Egito, eles tinham adoração a tudo, ao sol, à lua, à noite. Então, calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Quem mandou matar todos os bebês, mas Deus salvou a vida de Moisés. Parado lá no rio, a princesa o encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem?
Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. Moisés foi criado nessa origem, mas Deus tinha um plano muito importante na sua vida. Um beijão, foi um prazer hoje na aula de estar dando essa aula para vocês. E a tia em breve vai estar contando um pouco mais sobre a libertação dos egípcios. E sexta-feira começa a nossa EBF, eu conto com vocês. Quem não se inscreveu ainda, dá tempo, se inscreve agora e participe conosco da nossa EBF. Um beijão, fica com Deus!